Um pouco da palavra. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Graça e paz, meu querido ouvinte. Por que as doenças e a morte existem? É mais um pouco da palavra. À medida que os anos vão passando, nós envelhecemos. Nossos corpos se desgastam, as doenças da velhice vão aparecendo. E isso é inevitável. Sim, a cada passo dado para o futuro, mais perto da morte estamos. Acredito que nos meus 53 anos de vida, eu tenho mais dias vividos do que ainda me restam. Esse é um dos resultados da maldição que recaiu sobre a humanidade no Jardim do Éden, quando o primeiro homem e a primeira mulher pecaram. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19 está escrito: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Sabemos que a doença e até a morte em si é resultado disso. Sim, toda a humanidade herdou a maldição. Num sentido mais amplo, o próprio fato de não vivermos para sempre, de nossos corpos envelhecerem e de nossos cabelos caírem, é resultado dessa maldição. A doença é parte da maldição também. Como todo o sofrimento e dores que sentimos, em suma, toda a imperfeição que pode entrar na vida de todos os homens, cristãos e não cristãos, são as consequências do pecado de Adão. Mas mesmo que as doenças e a morte tenham vindo do pecado original, nem tudo está perdido. Apesar de termos que conviver com isso pelo resto de nossas vidas, ainda há uma esperança. Sim, todos os sofrimentos causados pelas doenças e a morte podem ser sanados de uma vez por todas. Deixa eu explicar isso. Veja o que Paulo diz em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo diz que toda maldição imputada em nós pelo pecado original é revertida em bênção por intermédio de Cristo. Todos os problemas que foram gerados pelo pecado de um único homem são solucionados pela justiça de um outro homem, Jesus Cristo. Quando Jesus curou um paralítico em Mateus 9, versículo 2, ele disse: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Quando você consegue reconhecer o seu verdadeiro estado pecaminoso, quando você consegue entender que as doenças e a morte só existem por conta do pecado, você compreende que somente quando o pecado for retirado é que as doenças e a morte deixarão de existir. E isso só é possível estando em comunhão com Cristo. No céu não existirá o causador da morte. No céu não existirá o pecado. No céu não existirá nem pranto, nem dor, nem morte. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai querido, é verdade que nós herdamos, ó Deus, o pecado de Adão. É verdade também, ó Deus, que por conta do pecado de Adão, toda a humanidade sofre. As doenças e a morte só existem, ó Deus, por conta desse fato que aconteceu há muito tempo atrás.
Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor coloque no coração dos nossos ouvintes as verdades contidas na sua palavra, não só através da maldição que foi imputada em nós por conta do pecado, mas também das bênçãos advindas do sacrifício do seu Filho. Sim, se nós herdamos o pecado original por conta daquilo que aconteceu no Éden, nós também nos tornamos herdeiros da justiça do seu Filho, que agora é imputada em nós através da graça imerecida, sim, mas vindas do Senhor através do sacrifício na cruz do Calvário. Que isso possa chegar ao entendimento das pessoas que nos ouvem, que existe sim a solução para esse problema chamado morte. A solução é o seu Filho. É quando nós entendemos, ó Pai, que de fato carecemos, ó Deus, do seu Filho para que tudo isso seja sanado. Pois o que o Senhor nos promete é uma vida eterna, num lugar onde o causador da morte não entrará. É para lá que o seu Filho promete nos levar. E é para lá que iremos, confiados nele. E assim eu oro, no nome dele.